Pergunta rápida. Você vê algum problema nessa pergunta em inglês aqui ao lado? Does she works here? Ela trabalha aqui? Essa pergunta está completamente errada. Isso não existe em inglês. Então, se você já consegue formar frases em inglês, mas trava na hora de fazer perguntas, esse vídeo vai resolver isso de uma vez por todas. Hoje eu vou te ensinar definitivamente como fazer uma pergunta em inglês usando do e does. No final desse vídeo, você vai conseguir perguntar coisas do dia a dia, como hábitos, gostos ou rotinas. Então, se você for um iniciante ou não estiver 100% seguro de como perguntar em inglês, de como fazer perguntas em inglês, esse vídeo vai ser perfeito para você. Vamos lá? Quando você quer perguntar alguma coisa sobre algo que acontece com frequência, como hábitos, gostos ou rotinas, que sejam fatos do presente simples, ou seja, você não vai estar fazendo nenhuma pergunta do passado ou do futuro, você vai precisar usar os auxiliares do e does. Puta, mas o que é isso na prática, né? O que isso significa na prática? Primeiro vamos entender o que são perguntas sobre hábitos, gostos e rotinas. São aquelas que falam sobre coisas que a gente faz regularmente ou que a gente costuma gostar ou não gostar. Por exemplo, I wake up early. Eu acordo cedo. Isso é um hábito que eu tenho. I wake up early. I wake up early. I like chocolate. E aqui a pronúncia de chocolate é chocolate. Chocolate. Beleza? I like chocolate. Eu gosto de chocolate. Isso é um gosto que eu tenho. I like chocolate milk. I like chocolate. I like chocolate. They work on weekends. Eles trabalham nos finais de semana. Isso é uma rotina. Então a gente já sabe quando usar. Ok, então vamos começar do primeiro exemplo. O que a gente vai fazer é sempre ver uma afirmação e dessa afirmação a gente vai transformar numa pergunta. Você gosta de pizza? You like pizza. Eu estou afirmando que você gosta de pizza. Agora, se eu quisesse perguntar se você gosta de pizza, eu só precisaria colocar o auxiliar do no começo dessa frase. Do you like pizza? Do you like pizza? Do you like pizza with avocado? Do you like pizza? Vamos ver o segundo exemplo. She works here. Ela trabalha aqui. She works here. So she works here. She works here, remember? Por que works e não work? She work here. Porque tem uma regra simples que é sempre que o sujeito... Quem que é o sujeito aqui? O sujeito é she, ela. O sujeito é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em inglês é I, you, he, she, it, we, they. Então, sempre que o sujeito for he, she ou it, o verbo, que no caso aqui é work, na afirmação vai entrar com esse szinho. Tá bom? She works here. E aí, quando a gente for transformar numa pergunta, lembra que a gente usou do para falar do you like pizza? Para a gente transformar essa frase numa pergunta, a gente vai usar o does, que essa é a segunda regrinha que você precisa decorar, não tem jeito. Então, mas ela é muito simples. Então, quando o sujeito for he, she ou it, para fazer a pergunta, você vai usar o auxiliar does no começo da frase. E detalhe, o verbo que tinha esse szinho volta para a forma base dele, ou seja, sem szinho. Parece meio confuso, mas são regras simples que você vai pegar. Resumindo, então para a gente transformar uma afirmação usando she, he ou it, she works here. Vamos pegar esse exemplo. A gente vai usar o auxiliar does na frente da afirmação. Does she work here? Ela trabalha aqui? Lembra sempre de tirar esse szinho do verbo e voltar ele para a forma base dele. Does she work here? Does she work here? Does she work here in the city? Então, você aprendeu agora o passo a passo para transformar qualquer afirmação em uma pergunta. Só você pegar uma frase afirmativa, incluir o do ou o does. Você vai incluir o does sempre que for he, she, it, o sujeito. Para os outros sujeitos, você inclui o do. Se a frase tiver o does, você tira o s do verbo na pergunta. Essa daqui é a fórmula que você precisa decorar. Vamos para alguns exemplos práticos? Então, vamos lá. Eu trabalho aqui. I work here. Então, a primeira coisa que você vai ver é he, she ou it? Não, não é. Então, qual que é o auxiliar que você vai usar para transformar numa pergunta? Do. Do I work here? Eu trabalho aqui? Segundo exemplo. Você gosta de café. Essa é a afirmação. You like coffee. Como que a gente transforma essa afirmação numa pergunta? Do you like coffee? Por que do e não does? Porque não é he, she ou it. Tá bom? Próximo. Nós moramos no Brasil. Como que fica isso em inglês? We live in Brazil. Para transformar na pergunta, do we live in Brazil? Nós vivemos no Brasil? Eles jogam futebol. They play
soccer. Do they play soccer? Eles jogam futebol? Ele trabalha em um banco. Como que você fala isso em inglês? He works at a bank. Lembra? He, she, it. Na afirmação, a gente precisa incluir o Szinho no verbo. He works at a bank. E aí, para a gente transformar isso numa pergunta, does he work at a bank? Incluímos does, tiramos o Szinho. Does he work at a bank? Ele trabalha num banco? Ela toma café da manhã cedo. She eats, Szinho. She eats breakfast early. Para transformar numa pergunta, does she eat breakfast early? Ela toma café cedo? Neva no Canadá. It snows in Canada. O verbo nevar é snow, to snow. Neva no Canadá. It snows in Canada. Does it snow in Canada? Neva no Canadá? Espero que tenha ficado mais fácil com esse resumão. E se você curtiu esse vídeo, eu agradeço se você puder dar um like, seguir, etc. E se você tiver dúvidas de quando usar do you e quando usar are you, ou aqui, vai ter um vídeo explicando, detalhando qual que é a diferença e quando usar do you e quando usar are you. Beleza? See you soon.